Olá, galerinha do Viajando pela Fisiologia, um grande abraço a todos vocês. Estamos iniciando mais um quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista, hoje com um grande amigo, professor, ele não gosta que fala doutor, mas eu vou falar, professor doutor Bruno Vespasiano, hoje iniciando aqui um bate-papo conosco sobre as questões ligadas à obesidade infantil e também na adolescência relacionados ao exercício, não é isso, Brunão? Isso, professor Seschini, grande amigo, parceiro, uma honra imensa estar aqui com você no Viajando pela Fisiologia, uma satisfação. De antemão, já gostaria de agradecê-lo, porque eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, acompanhamos o trabalho aqui junto nos cursos de pós-graduação que trabalhamos, e para mim é uma satisfação, né, de ver já tantos profissionais de altíssimo nível ter passado por aqui hoje. Eu estar aqui realmente é uma satisfação, é um prazer enorme e eu agradeço o convite e a oportunidade. Olha, galera, Bruno, eu que agradeço. Para quem não sabe, o Bruno está gravando aqui em São Paulo, mas ele é do interior de São Paulo e calhou que hoje a agenda bateu aqui em São Paulo, a minha dele, estamos exatamente no mesmo lugar. E o Bruno acabou de terminar a aula na pós-graduação aqui de treinamento esportivo da FMU, não é isso, Brunão? Isso. E hoje, exatamente hoje, eu fui homenageado pelos meus alunos de graduação aqui na FMU, então a agenda bateu e nós estamos aqui gravando agora para o quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista. Brunão, primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz, muito honrado de você estar aqui comigo, até porque eu conheço um pouco da sua história, a gente sabe do profissional que você é, no sentido de expertise científica e também da pessoa que você é. Cara, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e vamos conversar sobre obesidade para crianças e adolescentes, mais relacionado às questões do exercício. Mas antes disso, Bruno, fala um pouquinho de você, da sua formação. Quem é o professor Bruno Vespasiano? Vamos lá, Fábio. Então é o seguinte... Eu sou formado em Educação Física, né? Também sou formado em Pedagogia, apesar de não atuar especificamente na área de Pedagogia. Aí eu fiz especializações na área da Fisiologia do Exercício, na área do treinamento, especificamente especializações na área de Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais, Bioquímica e Fisiologia do Exercício e também Cinesiologia e Biomecânica. Fiz o meu mestrado na Educação Física, na área de Fisiologia, aplicada ao treinamento, especificamente com obesidade em adolescentes, e o doutorado nas Ciências do Movimento, também linkado a essa área de saúde, de obesidade com crianças e adolescentes. E a partir daí eu venho trabalhando em cursos de graduação, especialmente nos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia. Bacana. E ainda dou os cursos nas pós-graduações, aí algumas instituições do país todo. O professor Bruno, ele viaja o Brasil inteiro ministrando excelentes aulas na pós-graduação, não é, Bruno? E quando nós estamos em São Paulo é muito mais bacana. É muito mais bacana. Porque é perto de casa, né? Não tenha dúvida. É muito bom. O nosso bate-papo, então, é sobre exercício e obesidade, focado um pouquinho mais para o público aí de crianças e adolescentes, que é uma temática muito bacana, né, Bruno? Que muitas vezes a profissão acaba não prestando atenção nesse detalhe, não é isso? Isso, exato. E é importante a gente lembrar, Fábio, o seguinte, que a obesidade, de forma geral, ela vem crescendo, né? já tem um período, especialmente aí da década de 70, a partir da Revolução Industrial, com um maior suprimento de alimentos e efetivamente uma menor prática de exercícios físicos, né? Até a gente discutia pela manhã a questão da importância da atividade física. O que a gente tem? Hoje a gente tem visto quadros de sedentarismo bastante aumentados e, consequentemente, quadros de obesidade também bastante aumentados. E aí um detalhe importante, né, Bruno, que seria a minha primeira pergunta aqui para você. Qual que é o panorama da obesidade hoje, quais as suas causas? E aí um dado importante, né? Por exemplo, eu na minha infância, eu passava a maior parte do tempo na rua. E acredito que você também. Sim. E nós passávamos o tempo brincando na rua e portanto, era brincadeira tudo de atividade motora, né? E hoje, principalmente nas grandes cidades, o que nós vemos? É difícil você ver as crianças e vamos dizer assim, o início da adolescência
as crianças brincando na rua, porque por uma questão de segurança, né? E isso é um fator importante que aumenta os níveis de sedentarismo. Isso, perfeito, Fábio. É o seguinte, em relação à obesidade, o que nós temos hoje? Primeiro que a obesidade ela vem crescendo tanto nos países desenvolvidos, assim como nos países que estão em desenvolvimento. A título de exemplo, nós temos o Brasil. Isso é importante frisar. O que é? Basicamente, de uma maneira bem simples, a obesidade é o acúmulo de gordura excessivo no organismo que causa comprometimento à saúde. É uma doença inflamatória não transmissível, uma doença crônica. Tá? E associada à obesidade, a gente tem normalmente o surgimento de outros tipos de doença. Então, alguns tipos de câncer, o diabetes, o aumento da hipertensão arterial e assim sucessivamente. O panorama hoje. Excesso de peso, a gente tem observado que, de forma geral, está chegando aí já a alguns lugares a níveis de 60%. E aí a gente tem algumas variações. Fatores. Importante dizer para todos os nossos internautas, aqueles que acompanham o canal Viajando na Fisiologia, que os fatores são multifatoriais. E aí a gente tem o sedentarismo, a gente tem o aumento da disposição tecnológica, a gente tem as questões atreladas a hábitos irregulares da alimentação, a gente tem a diminuição de atividade física, a gente tem a segurança, como você bem comentou, nós tivemos esse privilégio. As crianças das gerações mais atuais praticamente não brincam mais na rua por questões de segurança, o pai não deixa. As crianças não vão a pé mais para a escola. A vida inteira eu, por exemplo, eu ia da minha casa e voltava para a escola a pé, sempre foi assim, e com muita tranquilidade. Até a gente brinca, né? Eu não vejo, antigamente, as crianças, quando chovia, a gente descia da escola tomando chuva. Isso não acontece mais, Exato. Pelas questões de segurança. Então, todos esses fatores induz o indivíduo a desenvolver hábitos sedentários, que culminam depois no surgimento da obesidade. E até, né, Bruno, um dos pesquisadores mundiais que mais estuda a questão da obesidade é o Dr. Claude Bouchard, que sem dúvida nenhuma é o cientista que mais estuda isso. E aí ele usa, é como se fosse um jargão, mas é verdade, né? Hoje nós falamos em Homo sapiens obesos. E isso que o professor Bruno está dizendo é importante. Por quê? Porque as causas da obesidade, elas são múltiplas. E portanto, eu não sei o que você pensa, mas eu tenho falado assim, quando eu vou ministrar cursos de obesidade, eu sempre bato na seguinte tecla. Se as causas são multifatoriais, o processo de redução desse peso ou tratamento também tem que ser vamos dizer assim, multidisciplinar, certo? E uma das coisas que eu tenho falado é o seguinte: o exercício, claro que ele pode ajudar qualquer pessoa que tenha obesidade, mas achar que só o exercício vai resolver o problema, eu acho que no mínimo é ir contra o conceito, né? O que você poderia falar sobre isso, Brunão? Perfeito. Seschini, é o seguinte, com relação à obesidade, eu acho que você já definiu bem, é multifatorial. Então a gente não pode só pensar no exercício. O exercício é um dos componentes. E o que a gente tem? Hoje a gente tem que considerar o seguinte, um dado importante aí para os nossos internautas. 75% mais ou menos dos novos casos de obesidade estão relacionados às questões ambientais. E aí o que tem nessas questões ambientais? Tem fatores culturais, fatores econômicos, fatores sociais, apesar que os estudos mais recentes apontam que classes sociais hoje em dia não têm diferenciado mais. Até assim, a gente tem observado que as classes sociais de diferentes linhas, né, das mais baixas até as mais ricas economicamente, elas têm tido aí percentuais de obesidade bem parecidos. Então são multifatoriais. E aí o que a gente pensa? O exercício, ele é um dos componentes. Porque quando a gente vai avaliar o ambiente e ver que se a gente pensar em saúde e qualidade de vida, a gente vai ver que vários fatores estão interferindo nesse processo, então a gente tem que pensar em trabalhos multidisciplinares, sim. Inclusive, hoje, a título aí de conhecimento, curiosidade para os nossos amigos aí do Viajando na Fisiologia, a gente já tem trabalhos que apontam, por exemplo, a importância do professor dentro
do SUS, trabalhando dentro de equipes multidisciplinares no entendimento de uma forma integral. Esse é o caminho. Tá? Exato, né? E aí, Brunão, uma coisa que eu costumo dizer é: o profissional de educação física, seja dentro de uma UBS, seja dentro de um hospital, seja no personal trainer, na academia e até na escola, não é? O profissional de educação física, ele é o vetor que vai permitir a pessoa começar a entender um pouquinho melhor a necessidade de praticar atividade física regularmente. E nós temos, vamos dizer assim, explorado muito pouco isso, né? Porque muitos poucos profissionais olham para a obesidade em termos de fenômeno, isto é, de uma maneira mais ampla. Às vezes a pessoa, o profissional de educação física, vai olhar a obesidade simplesmente no seguinte sentido: precisa fazer exercício, precisa gastar caloria, precisa baixar peso. E, claro, exercício é um componente importante, mas tem muitos outros componentes por trás disso ligados, por exemplo, a sono, que é um fator que aumenta o risco de acúmulo excessivo de gordura. Tem fatores ligados ao estresse diário, fatores ligados, por exemplo, às próprias questões alimentares. Falando aí de jovens, né, crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes estão numa fase da vida, né, Brunão, que estão mudando o comportamento, no sentido de eles estão aderindo novos comportamentos. E aí as relações sociais, que seria os amigos, sair mais com os amigos, estar mais com os amigos, isso cria uma certa influência nas decisões do adolescente de falar: eu vou comer mais isso ou menos aquilo, eu vou passar a tomar mais ou menos bebida alcoólica. Então, sem dúvida, é multifatorial. Não é isso? Perfeito. E se a gente pensar em crianças e adolescentes, Fábio, é o seguinte: o que nós temos? Às vezes as pessoas pensam que os valores percentuais são muito distantes. E aí é uma informação bastante importante para os nossos amigos que acompanham o canal. O percentual de obesidade que normalmente a gente visualiza em adultos e as doenças correlacionadas em adultos também vêm aparecendo em crianças e adolescentes, nas mesmas proporções. E isso tem refletido, por exemplo, como nós comentamos há pouco em relação aos hábitos irregulares, né, no sentido de exercício físico e alimentação, que criança e adolescente tem? Né? Normalmente come excesso de alimentos industrializados, excesso, por exemplo, de alimentos que contêm grandes quantidades de açúcares, que na nutrição a gente vai lembrar das calorias vazias. Exato. O excesso, fala-se muito em geração Y, geração Z, essas coisas, né? O pessoal dessas gerações tem uma relação muito próxima com as tecnologias e acabam fazendo, por exemplo, menos atividade física no contexto geral. Isso reflete muito dentro do ambiente escolar, por exemplo. O professor dentro de uma escola, né, já que nós puxamos um pouquinho, ele tem que estar atento a isso. Por quê? Porque na medida que as crianças vão crescendo e se tornando adolescentes, ocorre uma evasão muito, muito grande do ambiente escolar, na qual o aluno, o adolescente, ele não quer mais fazer a sua aula, por diversos fatores, e ele tem outros atrativos. Por exemplo, dentro da escola hoje, eu que ainda continuo atuando dentro do contexto escolar, eu tenho notado muito que o adolescente ele está com um tablet na mão, ele tem os jogos eletrônicos, ele passa muito tempo, as crianças e os próprios adolescentes, vendo televisão, porque eles não têm mais aquele estímulo de brincar na rua, como a gente comentou lá atrás. E isso tem interferido diretamente nos quadros de aumento, o excesso de peso nas crianças e nos adolescentes. E doenças correlatas também vêm surgindo dentro desse processo. Então, galera, é exatamente isso. E aí o exercício, a atividade física, ela entraria como, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio, né, Brunão? Que permitiria não apenas reduzir o peso, mas controlar essas situações paralelas oriundas do processo de aumento de peso. Beleza, galera? Então estamos finalizando aqui o primeiro vídeo com o professor Bruno Vespasiano, conversando um pouquinho sobre obesidade para crianças e adolescentes. Então fique ligado no Viajando pela Fisiologia, que no próximo vídeo o professor Bruno vai falar um pouquinho da importância da atividade física para crianças e adolescentes. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.